O homem que enfrentou Faraó abriu caminho pelo mar, recebeu a lei e intercedeu por um povo inteiro, ficou do lado de fora. Moisés chegou perto o bastante para ver a terra prometida com os próprios olhos. Do alto de uma montanha, ele contemplou o território para o qual havia conduzido Israel durante anos, mas não atravessou. E tudo se concentra em um episódio aparentemente simples. Faltou água, o povo reclamou, Deus mandou Moisés falar a uma rocha, e Moisés a feriu 2 vezes. Mas reduzir Meribá a um acesso de raiva é perder o centro da história. O texto fala de desobediência, falta de confiança e de uma falha pública em honrar a santidade de Deus. O que realmente aconteceu naquele momento? E por que uma única ruptura teve uma consequência tão definitiva? Esta história está em Números 20, mas a própria Bíblia volta a ela várias vezes. Números 27 chama o ato de rebelião contra a ordem divina. Deuteronômio 32 diz que Moisés e Arão quebraram a fidelidade e não trataram Deus como santo diante de Israel. O Salmo 106 acrescenta que o povo provocou a crise e que palavras imprudentes saíram dos lábios de Moisés. E Deuteronômio 34 encerra a vida do líder diante da terra que ele veria, mas não possuiria. Esses textos não nos permitem transformar o episódio em uma explicação de uma frase só. Também não permitem inventar o que Moisés pensou, nem afirmar que a morte de sua irmã foi a causa de sua reação. Eles nos dão algo mais sério. Um líder sob enorme pressão, uma ordem clara, uma representação pública de Deus e uma resposta que cruzou um limite. Para entender por que isso mudou seu destino, precisamos voltar ao lugar onde a pressão se acumulou. Números 27 descreve a ação como rebelião contra a ordem e falta de demonstração da santidade divina. Deuteronômio 32 usa a linguagem de quebra de fidelidade. O Salmo 106 menciona a provocação do povo e as palavras imprudentes de Moisés. Números 20 começa no deserto de Zin, em Cádiz. O capítulo registra primeiro a morte e o sepultamento de Miriam. Em seguida, quase sem transição, informa que não havia água para a comunidade. O texto não descreve o luto de Moisés, nem conecta explicitamente a perda de sua irmã à falha que virá. Essa ligação pode parecer emocionalmente possível, mas continua sendo hipótese. O que a narrativa deixa fora da mente de Moisés, ela coloca diante de nossos olhos. Morte, escassez, pressão coletiva e uma liderança novamente cercada por reclamações. A ausência de água no deserto não era um desconforto pequeno. Era uma ameaça para pessoas e animais. A congregação se reuniu contra Moisés e Arão. O povo discutiu com Moisés e desejou ter morrido quando outros haviam morrido diante do Senhor. Perguntou por que fora levado a um lugar sem sementes, figos, videiras, romãs e água. A reclamação mistura uma necessidade real com uma acusação contra a liderança. Eles não apenas pedem água, apresentam todo o caminho como um fracasso. Há ainda um peso de repetição. No início da jornada, em Êxodo 17, Israel também enfrentara a falta de água. Naquele episódio, perto de Horebe, Deus ordenara que Moisés ferisse uma rocha, e a água saíra. O lugar recebeu nomes ligados à prova e contenda. Décadas depois, a cena parece retornar. Sede, acusação, Moisés, uma rocha e o mesmo Deus que provê. Mas os 2 relatos não são idênticos. Em Êxodo, a ordem era ferir. Em Números, a ordem será falar.
Confundir os episódios apaga justamente o detalhe que torna Meribá decisiva. Moisés conhecia a experiência anterior, mas não podia simplesmente repetir um método antigo. Liderança fiel não é reproduzir o que funcionou ontem. É ouvir a instrução dada agora. Na sequência canônica do livro, o episódio aparece perto do fim da peregrinação. A geração que saíra do Egito havia vivido sob a consequência da incredulidade em Cádiz. Moisés permanecera como mediador, juiz, intercessor e guia. Ele suportara murmurações, rebeliões, ameaças e crises. Mais de uma vez, sua intercessão impedira a destruição do povo. Agora, outra congregação estava diante dele, mas o padrão era dolorosamente familiar. É aqui que a contradição se aprofunda. Moisés não era um líder inexperiente. Era precisamente sua história de intimidade com Deus que tornava o próximo ato tão grave. Quanto maior a responsabilidade pública, maior o peso de representar corretamente aquele que o enviou. Os relatos de Êxodo 17 e Números 20 possuem paralelos, mas divergem na ordem dada e na consequência. Na leitura tradicional, são acontecimentos distintos. Abordagens histórico-críticas discutem a relação literária entre as duas tradições. Na identificação geográfica, Tel el-Kudeirat é frequentemente apresentado como o principal candidato para Cádiz Barneia, embora o episódio não dependa de uma localização arqueológica definitiva. Diante da congregação, Moisés e Arão se afastaram e foram até a entrada da tenda do encontro. Eles caíram com o rosto em terra. A glória do Senhor apareceu e a resposta divina veio. A ordem possui uma sequência simples. Moisés deveria tomar o bastão. Ele e Arão deveriam reunir a comunidade. Então, diante dos olhos do povo, deveriam falar à rocha. Deus prometeu que ela daria água. Moisés faria a água sair para a congregação e para os animais beberem. O bastão estava presente, mas o texto não ordena que ele seja usado para bater. Essa distinção importa. O objeto ligado a tantos sinais não era uma ferramenta automática. O poder não residia na madeira, na experiência de Moisés, nem num gesto que pudesse ser repetido mecanicamente. A provisão viria porque Deus havia falado. A cena também seria pública. A rocha deveria ser abordada diante da congregação. O milagre não resolveria apenas a sede. Demonstraria quem Deus era diante de um povo em contenda. A ordem exigia precisão porque o ato comunicaria uma mensagem. Quando um líder age em nome de Deus diante de todos, sua conduta ensina, mesmo sem uma explicação formal. Moisés tomou o bastão de diante do Senhor, exatamente como lhe havia sido ordenado. Até esse ponto, a narrativa marca obediência. Ele e Arão reuniram a assembleia diante da rocha. Tudo estava preparado para que a ordem fosse cumprida. Então Moisés falou ao povo. Ele os chamou de rebeldes. A designação não era inteiramente sem fundamento. A própria narrativa descreve contenda e resistência, e textos posteriores também tratam o episódio como rebelião. O problema não é simplesmente que Moisés reconheceu a rebeldia. É o modo como sua fala e seu gesto passaram a representar Deus naquele momento. Moisés perguntou se ele e Arão teriam de fazer sair água daquela rocha. A frase usa o plural, faremos. Intérpretes antigos e modernos veem nessa forma uma possível apropriação indevida da ação divina, como se a atenção tivesse se deslocado do Senhor para os líderes. Outros lembram que representantes podem falar no plural sem reivindicar poder próprio.
O texto não declara que uma única palavra foi toda a culpa. Por isso, não é seguro construir a condenação inteira sobre esse pronome. Mas a frase faz parte do conjunto. Deus havia mandado falar à rocha. Moisés, em vez disso, fala duramente ao povo. Deus havia prometido fornecer água. A fala de Moisés transforma o momento de provisão em confronto. E então, sua mão se levanta. Moisés ergueu a mão e feriu a rocha com um bastão. Não uma vez, mas duas. O texto não explica por que foram 2 golpes. Não diz que o primeiro falhou. Não diz que Moisés duvidou de que a água sairia. Não diz que queria produzir um espetáculo. Qualquer uma dessas versões acrescentaria à narrativa motivos que ela não fornece. Sabemos apenas que a ordem era falar, e Moisés bateu 2 vezes. Então aconteceu algo que torna a cena ainda mais inquietante. A água saiu em abundância. A comunidade bebeu. Os animais beberam. A necessidade foi atendida. O erro do líder não impediu a misericórdia de Deus para com o povo. O milagre aconteceu, mas seu sucesso visível não tornou o gesto correto. Esse é um dos pontos mais perigosos da história. Resultados imediatos podem enganar. Água saiu da rocha. Portanto, alguém poderia concluir que tudo estava bem. A congregação recebeu aquilo de que precisava. A crise prática foi resolvida. Mas na avaliação divina, havia ocorrido uma ruptura grave. O sucesso do resultado não é a medida final da fidelidade. Uma ação pode parecer eficaz e ainda representar mal a ordem recebida. Pode aliviar uma crise e, ao mesmo tempo, ensinar uma mensagem distorcida sobre quem Deus é e sobre como seu poder opera. Logo depois, o Senhor fala a Moisés e Arão. A sentença não se concentra apenas na raiva. Deus diz que eles não confiaram nele de modo a mostrar sua santidade diante dos israelitas. Por isso, não conduziriam aquela assembleia para a terra dada ao povo. A narrativa chama o lugar de águas de Meribá, as águas da contenda. Ali, Israel discutiu com o Senhor, e ali a santidade divina foi demonstrada. A ironia é severa. Moisés e Arão falharam em santificar Deus diante do povo. Mas Deus ainda se mostrou santo por meio de sua provisão e de seu julgamento. Observe o que a sentença não diz. Ela não afirma que Moisés deixou de pertencer a Deus. Não apaga décadas de serviço. Não transforma toda a sua vida numa fraude. Também não diz que o povo não receberia água porque o líder falhou. A consequência é específica e devastadora. Ele não levaria a congregação para dentro da terra. O líder que havia enfrentado o Egito não concluiria a travessia. A missão continuaria, mas a etapa final seria entregue a outro. E Arão também é incluído. Ele não é descrito golpeando a rocha, mas estava ao lado de Moisés. Participava da liderança e recebe a mesma avaliação. Vocês não confiaram e vocês não conduzirão. O texto não explica cada dimensão da responsabilidade de Arão. Não devemos inventar que ele concordou interiormente, que incentivou o golpe ou que poderia tê-lo impedido. O que podemos dizer é que a narrativa os trata como responsáveis juntos diante da Assembleia. Leitores de diferentes tradições perguntam há séculos: qual foi exatamente o pecado de Moisés? Foi ferir a rocha quando deveria falar? Foi feri-la 2 vezes? Foi chamar o povo de rebelde? Foi dizer, faremos sair água, desviando a atenção de Deus? Foi agir com raiva? Foi duvidar? Foi representar Deus como irritado
quando a ordem divina era simplesmente prover? Cada uma dessas propostas tenta explicar um aspecto real do texto. O problema começa quando uma delas é tratada como a única resposta explícita, como se a Bíblia tivesse dito mais do que disse. A própria Escritura oferece 4 expressões principais. Primeiro, em Números 20, Deus diz que Moisés e Arão não confiaram nele. A falha, portanto, envolveu fé ou confiança, não somente técnica. Segundo, o mesmo versículo diz que eles não mostraram a santidade de Deus diante do povo. A falha foi representativa e pública. A Assembleia deveria ver Deus como santo por meio da obediência de seus líderes. Terceiro, Números 27 descreve o episódio como rebelião contra a ordem divina. Isso coloca o ato no campo da desobediência à palavra recebida. Quarto, Deuteronômio 32 diz que os dois quebraram a fidelidade e não mantiveram a santidade de Deus entre os israelitas. O Salmo 106, por sua vez, lembra que o povo provocou Moisés e que ele falou de maneira imprudente. Juntas, essas descrições formam um quadro mais amplo. Moisés estava sob provocação real. Suas palavras foram precipitadas. Seu gesto contrariou a instrução. Sua resposta pública não demonstrou confiança e não representou adequadamente a santidade de Deus. A raiva faz parte da cena, mas não esgota a cena. Dizer apenas Moisés perdeu a paciência pode até tornar a história mais fácil de explicar. Porém, reduz a linguagem usada pelos próprios textos bíblicos. Também não é necessário imaginar que a rocha era sagrada em si mesma ou que o bastão tinha poder mágico. O ponto narrativo está na palavra de Deus e na obediência do representante. Em Êxodo 17, bater havia sido obediência. Em Números 20, bater tornou-se desobediência, porque a ordem era outra. O mesmo gesto pode ter significados morais diferentes quando a instrução muda. Há uma lição desconfortável nisso para qualquer pessoa que exerça autoridade espiritual. Experiência não substitui escuta. Moisés tinha um passado incomparável com Deus, mas não podia viver apenas do que já havia feito. O milagre anterior não lhe dava licença para adaptar a ordem presente. Existe ainda o peso da visibilidade. A falha ocorreu diante dos olhos de Israel. Deus não acusa apenas um desvio privado. A santidade divina deveria ser mostrada publicamente, e a liderança falhou publicamente. Santificar Deus nesse contexto não significa tornar Deus mais santo. Significa reconhecê-lo, tratá-lo e apresentá-lo como santo. O líder não cria a santidade de Deus. Ele pode, porém, honrá-la ou obscurecê-la diante de outros. Por isso, a consequência não pode ser medida apenas pelo número de golpes. 2 movimentos do braço parecem pequenos quando comparados a tantos anos de serviço. Mas o texto não pesa a ação pela duração física. Pesa pelo significado da responsabilidade, da ordem e da representação. A dificuldade em identificar uma única infração isolada é reconhecida também em comentários acadêmicos, que destacam a diferença entre falar e ferir, a expressão faremos e as diferentes explicações preservadas em Números e Deuteronômio. A sentença foi pronunciada em Meribá, mas Moisés não morreu naquele instante. Ele continuou a liderar. Isso é importante, porque mostra que consequência e inutilidade não são a mesma coisa. No mesmo capítulo, Israel pede passagem por Edom e recebe recusa. Depois, Arão é levado ao Monte Hor. Suas vestes sacerdotais
são transferidas para Eleazar, seu filho, e Arão morre ali. A comunidade lamenta. A perda de um dos dois líderes condenados em Meribá torna a sentença concreta. Moisés, porém, segue adiante. Ele ainda fala com Deus, ainda instrui o povo, ainda enfrenta crises, ainda participa da preparação para a entrada na terra. Seu erro limitou seu papel, mas não apagou seu chamado restante. Em Números 27, Deus manda que Moisés suba a uma montanha e veja a terra. A razão é repetida. Ele e Arão se rebelaram contra a ordem no deserto de Zim e não mostraram a santidade divina diante da congregação. A reação de Moisés nesse momento revela algo decisivo. Ele não pede primeiro que sua memória seja protegida. Não exige que a punição de Arão seja comparada à sua. Não tenta convencer o povo de que foi injustiçado. Ele pede que Deus designe alguém para liderar a comunidade, para que ela não fique como ovelhas sem pastor. Esse pedido não apaga Meribá, mas mostra o caráter de Moisés depois de Meribá. O homem que não poderia completar a entrada ainda se preocupa com quem conduziria o povo. Deus indica Josué, filho de Num. Moisés deveria colocá-lo diante de Eleazar e da congregação, impor a mão sobre ele e compartilhar parte de sua autoridade. A cena de sucessão é um segundo ponto de virada. Moisés podia reagir à limitação agarrando-se ao poder, mas o texto o mostra obedecendo. Ele investe o sucessor diante de todos. Há algo profundamente humano aqui. Nem toda missão termina nas mãos de quem a começou. Às vezes, fidelidade no fim significa preparar outra pessoa para atravessar a fronteira que você não atravessará. Mais tarde, em Deuteronômio 3, Moisés relembra que suplicou para passar e ver a boa terra além do Jordão. A resposta foi negativa. Deus ordenou que ele subisse ao alto, olhasse em todas as direções e encarregasse Josué, porque Josué faria o povo atravessar. Nesse relato, Moisés também diz que o Senhor se indignou com ele por causa do povo. Isso não elimina a responsabilidade pessoal afirmada em Números 20 e Deuteronômio 32. A memória bíblica mantém os dois elementos. A congregação provocou a crise, e Moisés respondeu de modo pelo qual foi responsabilizado. A pressão explica o cenário, não elimina a escolha. Essa distinção é essencial. Culpar apenas o povo transformaria Moisés em vítima sem responsabilidade. Culpar apenas um temperamento explosivo ignoraria a longa provocação e o modo como o Salmo 106 a menciona. O texto é mais sóbrio. Líderes podem ser feridos pela comunidade e, ainda assim, continuam responsáveis pela maneira como representam Deus. Números 27 liga diretamente a sentença de Meribá à nomeação de Josué e registra que Moisés cumpriu a ordem de comissioná-lo. A morte de Arão é situada no 40º ano da saída do Egito, em Números 33. O que coloca essa sequência, na forma final da narrativa, perto do encerramento da peregrinação. No final de Deuteronômio, a história retorna à sentença. Moisés sobe das planícies de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga. Dali, Deus lhe mostra a terra. A narrativa percorre regiões diante de seus olhos. Aquilo que fora promessa, direção e esperança durante toda a jornada, agora aparece no horizonte. Ele vê, mas não entra. Essa é a imagem que torna a consequência de Meribá inesquecível. O limite não é abstrato. A terra está diante dele. O Jordão está perto.
A obra de uma vida parece caber na distância entre uma montanha e a margem. Seria fácil narrar esse final apenas como punição. Mas Deuteronômio 34 não encerra Moisés em vergonha. O capítulo afirma que ele morreu na terra de Moabe, que foi sepultado e que Israel o lamentou. Também declara que não surgiu em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face, lembrando os sinais realizados no Egito e os atos poderosos feitos diante de todo Israel. A Bíblia preserva as duas verdades, sem dissolver uma na outra. Moisés falhou em Meribá e sofreu uma consequência real. Moisés continuou sendo lembrado como servo e profeta singular. A falha não é negada para proteger o herói. O legado não é apagado para tornar a punição mais dramática. Essa sobriedade distingue a narrativa bíblica de uma biografia de propaganda. Um texto interessado apenas em exaltar Moisés poderia esconder Meribá. Um texto interessado apenas em derrubá-lo poderia terminar com o golpe na rocha. Em vez disso, a história mostra um homem grandemente usado, seriamente responsabilizado e finalmente honrado, sem entrar na terra. O ponto de virada, portanto, não é simplesmente um homem que ficou com raiva e perdeu um prêmio. É o momento em que o representante mais visível de Deus em Israel deixou de seguir uma ordem pública e deixou de demonstrar a santidade divina como deveria. A consequência também mostra que comunhão, legado e resultado histórico não são categorias idênticas. O texto não apresenta Moisés como abandonado por Deus. Ele continua ouvindo, servindo e preparando Josué. Ainda assim, a consequência de seu ato permanece. Em nossa pressa, queremos que toda restauração remova toda perda. Meribá não oferece essa fórmula. Há falhas das quais alguém pode se arrepender e ainda assim não recuperar exatamente o papel, a oportunidade ou a etapa que foi perdida. Mas a história também recusa o desespero. O propósito de Deus para Israel não dependia de Moisés terminar tudo. Josué atravessaria. A promessa continuaria. O líder era importante, mas não era o centro definitivo da história. Deuteronômio 34 encerra a narrativa mantendo lado a lado a morte de Moisés fora da terra e sua condição singular como profeta conhecido por Deus face a face. E Meribá confronta três ilusões. A primeira é a ilusão de que um histórico de fidelidade cria imunidade. Moisés havia obedecido em situações que poucos enfrentariam. Tinha intercedido quando outros queriam desistir. Tinha suportado acusações e solidão. Nada disso tornava irrelevante a ordem recebida diante da rocha. O passado fiel merece honra, mas não transforma a obediência presente em detalhe. A segunda ilusão é a de que resultado prova aprovação. A água saiu. A sede terminou. Visto apenas de fora, o ministério funcionou. Mas Deus avaliou não apenas o efeito, e sim a fidelidade do ato e a mensagem pública que ele transmitiu. Nem todo resultado visível é confirmação de cada método usado para alcançá-lo. A terceira ilusão é a de que uma consequência apaga todo o valor anterior e futuro. Depois de Meribá, Moisés não entra na terra, mas continua servindo. Ele prepara o povo, comissiona Josué, pronuncia instruções e sobe o monte em obediência. Sua vida não termina no erro, embora o erro permaneça parte de sua história. Isso produz uma aplicação mais madura do que apenas controle sua raiva. A raiva precisa ser governada, e o Salmo 106 chama a atenção para palavras imprudentes.
Mas o centro é maior. Quem fala em nome de Deus deve ter cuidado para não usar a autoridade recebida como se fosse propriedade pessoal. Moisés carregava o bastão, mas o bastão não era dele no sentido absoluto. Ele liderava a Assembleia, mas a Assembleia não era dele. Ele podia anunciar a provisão, mas não era a fonte da água. A tarefa do representante era tornar Deus visível como santo, fiel e suficiente. Quando a frustração tomou a cena, o líder falou ao povo, como o texto não registra, que Deus lhe ordenara falar, e tratou a rocha como Deus não ordenara naquele momento. O gesto comunicou algo que a ordem divina não comunicava. Para quem lidera, ensina, cuida, prega ou exerce autoridade, Meribá é um aviso contra a fusão entre indignação pessoal e voz divina. Nem toda irritação do líder é zelo de Deus. Nem toda dureza pode ser legitimada pelo erro real de quem está diante dele. Para quem foi ferido por uma liderança, o texto também oferece um limite. A necessidade do povo era real, e Deus não deixou de fornecer água. A falha dos representantes não tornou Deus indiferente à sede da comunidade. E para quem carrega uma consequência que não pode mais desfazer, Moisés oferece outra imagem. Ele pediu para entrar e ouviu um não. Depois, voltou-se para o futuro do povo. Sua maturidade final apareceu não em recuperar o lugar perdido, mas em preparar Josué para ocupá-lo. Moisés viu a terra de longe. A promessa que guiara seus passos continuaria sem ele. Meribá não destruiu tudo o que ele havia sido, mas marcou o limite do que ainda faria. Uma decisão, uma consequência, uma história que mudou tudo. Talvez essa seja a tensão mais difícil deste episódio. Deus não reduziu Moisés ao seu pior momento, mas também não fingiu que o pior momento não teve peso. A graça não apagou a responsabilidade. A responsabilidade não apagou o legado. E é exatamente por isso que a próxima história será ainda mais sombria. Porque com Davi, não veremos apenas um instante público de desobediência. Veremos um rei usar poder em segredo, tentar esconder o que fez e desencadear consequências dentro da própria casa. Antes de terminar, escreva nos comentários qual parte de Meribá mais confronta você: a ordem que mudou, o resultado que não provou a aprovação ou a necessidade de preparar um sucessor. Na próxima virada, Davi, a noite que feriu sua família por gerações.